Nessa aula, nós vamos trazer dicas de como fazer substituição de produtos para ajudar vocês a, quando não tem aquele item que o cliente solicitou no estoque, mas vocês não podem, hipótese alguma, perder essa venda. Exatamente. Então a gente precisa, entender o que esse cliente aí está procurando e também entender muito bem do nosso produto, para saber o que ofertar nesse momento. A falta de mercadoria, a falta de produtos no varejo é uma realidade, Não é só na nossa marca. Então, o que a gente precisa pensar? Nós temos um portfólio maravilhoso e dentro desse portfólio a gente pode encontrar soluções e alternativas para não deixar de atender o nosso cliente. Então, focando em buscar soluções. A possível falta de produto é um cenário comum no varejo. Todo consumidor já passou ou ainda vai passar por essa situação. E nós temos um portfólio incrível e vamos te ajudar a encontrar a melhor substituição para aquele item. Renata, aqui a gente vai trazer de duas formas, tá? O primeiro é uma técnica que é identificar qual foi o decisor de compra daquele item. Ou seja, o que levou o meu cliente a querer comprar aquilo, a escolher este item, tá? Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente poder fazer uma substituição. E o segundo ponto é que aqui na descrição desse vídeo, vocês vão poder baixar um arquivo em PDF com um manual de substituição natural. Ou seja, quando te pedem A, pode oferecer B ou C no lugar daquele produto. Quer dizer que esse PDF vocês podem baixar no celular de vocês ou até imprimir para ter em mãos. Então, um decisor de compra, ele é o motivo principal que o cliente escolheu o produto. Dentro da perfumaria, por exemplo, ele pode escolher esse produto pela fragrância, pela fixação ou pela durabilidade, ou pela marca, Renata? Por exemplo, assim, é um Florata, eu adoro Florata, lançou um Florata novo, eu quero. Então, a marca também pode ser um decisor. Depois, quando a gente fala em skincare, alguns decisores de compras podem ser. Aí nós temos a textura, os benefícios, a adequação pelo tipo de pele, também é um grande exemplo. Em cuidados corporais, a gente pode estar falando ali de consistência, de textura desse hidratante. A gente também pode estar falando da fragrância e da perfumação, ou seja, mais intensa ou mais suave. E também da entrega e do benefício. Esse hidratante, ele possui ativos que estimulam a produção de colágeno. Então, é a gente entender através da identificação do benefício. A gente não pode esquecer dos cabelos também, que pode ser indicação para o tipo de fio, os benefícios ou a própria rotina. Identificando o decisor de compra e sabendo qual é o produto, fica muito mais fácil para a gente olhar no nosso guia e oferecer um substituto natural. Uma coisa que a gente precisa entender é que é muito importante perguntar, que não é feio e que não existe vendedor que tem resultado que não pergunta. As perguntas, elas são essenciais para a gente entender o que o nosso cliente está verdadeiramente procurando. E a gente tem dois tipos de perguntas que são muito importantes. As perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas fechadas, elas têm a resposta sim ou não. Vamos para um exemplo? Esse tipo de pergunta ele é muito bacana para decisão de compra, mas quando tu quer identificar uma objeção, ele não te traz informações suficientes. Ou seja, quando eu quero entender o que o meu cliente quer, sim ou não vai me ajudar. Exato. Como o exemplo que a Renata pediu ali. Vamos fechar agora? Vamos fechar agora? Leva esse, então, no lugar do outro. A pessoa vai te dizer sim ou não. Exatamente. Então, a nossa dica aqui é que vocês façam perguntas abertas. Lembra que a gente falou lá dos decisores de compra? Então, nesse momento, a gente vai utilizar ali, se a gente está falando de perfumaria, a gente vai perguntar mais ou menos assim: Renata, por qual razão tu escolheu este Florata? Foi pela fragrância? Foi pela durabilidade dele, a fixação? Ou, de repente, porque tu gosta muito da marca Florata? Tá fazendo perguntas para Renata e a Renata vai te dizer: não, na verdade, uma amiga minha usa e disse que era bom e eu queria experimentar. A gente vai ter uma resposta mais completa. Indiferente do que a gente perguntar para ela: Renata, tu gosta de outro Florata? Ela vai dizer sim ou não, eu nem conheço,
Então, a gente trazer essas perguntas e já dar também as alternativas para esse cliente já facilita bastante, tá? Então, um outro exemplo também, digamos que seja um hidratante corporal. Ela pede um hidratante corporal do Lily acetinado e nós não temos em estoque. Como que vocês podem fazer perguntas para ela para entender o decisor de compra e tentar fazer uma substituição? Olha, nós podemos entender várias coisas, né? Primeiro, se é para ela mesma, se é para presente, né? Porque tem pessoas, às vezes, que gostam muito do Lily e querem somente aquela marca, né? Então, vamos entender se é para essa pessoa, se é para presente. Seria uma pergunta aí de início, né? Bem interessante que, se for para presente, é a gente perguntar para quem é. Por que a gente pergunta para quem é? Porque determinando a proximidade desse presenteado, a gente também consegue entender o quanto essa pessoa pode estar disposta a gastar nesse presente. Pode ser para minha mãe. Pode ser para a professora do meu filho, pode ser para minha colega de trabalho, pode ser para minha filha. Vocês entendem a diferença? A gente vai estar muito mais disposta e propensa a investir mais num presente se for para aquela pessoa que é muito mais especial. Ou eu posso dizer que eu amo a fragrância e que eu gosto muito dessa textura acetinada. O que a gente faz nesse momento? Como tu falou em textura, dentro da família dos acetinados do Lily, nós temos ainda, com a mesma textura, a mesma intensidade de hidratação, fragrâncias diferenciadas, também tão ricas e com tanta durabilidade quanto o tradicional. E aí, nesse momento, vocês vão mandar foto. E é muito importante que, quando a gente estiver falando em substituição, nós estamos apresentando uma solução. Então, é a gente falar sobre esse substituto de uma forma empolgada. Ele não é inferior ao outro item, ele só é um item diferente. A proposta, às vezes, é muito semelhante. Mas, então, a gente falar como se a gente estivesse apresentando uma solução mesmo, dando ênfase nos benefícios desse produto. Então, naquele momento, a gente está despertando o desejo naquele produto. Utilizar fotos, utilizar, por exemplo, um vídeo onde tu mostra uma textura, onde tu mostra a cor de um batom, por exemplo, isso ajuda muito a decidir. Tem uma outra dica bem importante, Renata, que quando a gente faz substituição de um item, digamos que a gente tenha algum queridinho que está todo mundo pedindo e que não tem mais esse item, mas tu está fazendo a substituição dele por outro. Existe um gatilho que se chama prova social e ele causa o efeito manada. E aí, como que eu desperto esse gatilho no meu cliente? Quando eu falo ou quando eu reposto, olha, a minha cliente Renata, ela queria muito o acetinado do Lily tradicional, mas ela acabou levando o acetinado do Lily Absolu e ela tá amando. E aí vocês conseguem pegar um feedback ali da Renata falando que amou o creme. Quando ela vê terceiros falando sobre aquele produto, a gente despertou ali o gatilho da prova social. Se ela tem, eu quero também. E fica muito mais fácil para ela repensar nessa substituição com mais carinho. A gente vai trazer alguns exemplos aqui de como aplicar essas técnicas na prática, tá? Aqui no slide nós temos o Florata Blue, onde a gente está fazendo a substituição, primeiro de tudo, entendendo quais são os decisores de compra e fazendo a substituição, oferecendo o novo item. Nós também vamos olhar para a perfumaria masculina. Nesse slide aqui, onde vocês percebem, a gente tem o Malbec, onde a gente também vai identificar quais foram os decisores de compra dessa fragrância e fazer a sugestão do substituto natural seguindo o nosso guia. Mais um exemplo aqui, a gente já falou a respeito do creme acetinado. Creme acetinado. Agora a gente tem aqui um exemplo do Elysée. Cliente solicitando, a gente também consegue trazer ali ou o refil dele ou o acetinado do Success. E ainda com o refil, lembrando da gente salientar e falar com empolgação dos benefícios, além de tu estar com o mesmo acetinado, mesma fragrância que tu já me pediu inicialmente, o refil tem todo o apelo da sustentabilidade. Então, quando vocês trazem esses adjetivos, vocês qualificam esse produto, falam com entusiasmo, conseguem muitas vezes mostrar prova social, a mente do cliente vai se abrindo para essa troca, para essa substituição. Então agora aqui vamos relembrar, Renata? Vamos. Então a gente, primeiro de tudo, entender qual foi o decisor de compra, identificar o que levou o meu cliente a escolher aquele item e garantir a agilidade no atendimento de vocês.
Depois a gente vai fazer perguntas poderosas, tentando fazer sempre perguntas abertas para entender o nosso cliente. Perfeito. Vamos precisar, claro, conhecer o nosso portfólio, então usar todas as ferramentas que a gente tem disponível, inclusive as que a gente está colocando aqui, para facilitar a busca, né, por novos substitutos. Também vamos propor soluções sempre, então assim, não desistir do atendimento, sempre propor uma solução e apresentar opções que façam sentido para esse cliente, né? Então é muito importante a gente estar disponível ali e nunca se frustrar com não, né? E sempre correr atrás do sim. O não a gente já tem. Vamos falar então sobre a experimentação, que é uma parte muito importante da venda. Envolver, contar sobre os benefícios do produto, sentir. Então usar a argumentação poderosa com fotos, com vídeos que mostrem a cor, a textura e que deem a explicação desse sensorial do produto. E também segurança, falar como um especialista da marca, usar frases como eu tenho certeza, eu garanto, eu iria amar, tu fez uma ótima escolha. Afinal, vocês se dedicam tanto pelos clientes de vocês que realmente vocês são experts da marca que vocês estão vendendo. Esperamos ter ajudado um pouco a suprir essa demanda dessa dificuldade, que a gente entende que ninguém quer perder venda, ninguém está aqui para perder negócio. Então, criamos esse material para trazer uma solução e a gente conta com cada um de vocês, assim como vocês podem contar conosco também.